sou Vilma Flora Santos Souza Carrato, nascida em Aracaju, Sergipe, no dia 3 de abril de 1955. Meu pai tem um nome estranho porque meu avô era português de Portugal, minha avó era filha de escravos e meu avô ele gostava muito de ler. E ele tinha uma vontade muito grande que o nome dos filhos dele fossem nomes estrangeiros, porque ele era da Europa. E ele registrou meu pai, seria o Wilhelme, que era o Guilherme aqui no Brasil. Numa cidade pequena, do interior de um estado pequeno, qual era a chance disso dar certo? Nenhuma. Então o nome dele ficou Vilhemo. Até o fim da vida dele ninguém acertava, então era Seu Souza. Então ele era conhecido como Seu Souza. Minha mãe, Florina Santos Souza, era tataraneta de escravos, tanto do lado materno e do lado paterno também filha de portugueses. Meu pai, ele veio de Aracaju sem nenhum estudo. Minha mãe era professora, na época se falava professora primária, né? Então ela tinha hoje o que seria o ensino médio profissionalizante, ela era professora primária, mas meu pai não tinha estudo nenhum. Ele se fez profissional aqui em São Paulo. Então ele estudou, na época o atual supletivo se chamava Madureza, ele fez o Madureza do ensino básico. E no dia da formatura, da minha segunda formatura, meu pai se formou em administração de empresas pela Mauá. Tenho 2 irmãos, uma irmã que é engenheira química e um irmão, ele é engenheiro eletrotécnico. Era uma coisa que meu pai fazia muita questão, ele dizia: os meus filhos não vão ter a dificuldade que eu tive. Eu vim de Aracaju com 10 meses, meu pai veio, eu tinha 10 dias de nascida, meu pai veio tentar a vida aqui em São Paulo comigo aos 10 dias de nascida e depois mandou buscar a mim e a minha mãe para São Paulo 10 meses depois. Ele era propagandista de medicamentos, então ele ia às clínicas, aos consultórios, e assim, a minha mãe lia para ele à noite tudo que ele tinha que apresentar no dia seguinte, porque ele não lia, e aí ele ia com aquela malinha que todos os propagandistas vão, e ele fazia a apresentação dos medicamentos com aquilo que ele tinha aprendido à noite com a minha mãe. Era uma infância de muito sacrifício, porque meu pai fazia questão do nosso estudo em colégio particular. E nós estudamos sempre em colégios caros, de referências, na região onde a gente morava. Nós morávamos na Zona Leste na época. Então, era um momento de muita dificuldade, porque a minha mãe, ela tinha, apesar da formação dela ser professora, mas um diploma de uma cidade de interior, de um estado pequeno, e que não servia para nada aqui em São Paulo. E ela tinha uma habilidade muito grande com artes manuais. E ela se tornou costureira aqui em São Paulo, costurava para o público infantil, ela era muito boa naquilo que ela fazia, tinha muito capricho. E era isso que nos sustentava enquanto meu pai estudava e trabalhava até chegar onde ele chegou. Então nós passamos muita dificuldade porque ele tinha a necessidade de que nós estudássemos. E assim foi a vida toda. Até que a nossa vida começou a mudar quando ele se formou, conseguiu um emprego melhor e aí se tornou gerente de vendas. Então ele tinha como nos manter. E aí nós também eu, por exemplo, já tinha a primeira faculdade, porque eu fiz 3 faculdades, então eu já tinha a primeira faculdade, já trabalhava, minha irmã também já estava numa fase de estágio, porque minha irmã tem diferença pequena de idade, e nós custeávamos os estudos do meu irmão, que também já estava na faculdade. Então foi um período de vida diferenciado. E aí começamos a ter uma vida um pouco mais tranquila, mas o nosso começo de vida foi muito difícil. Eu sou a mais velha. O trabalho de casa ficava para a gente fazer, porque a minha mãe precisava trabalhar para ajudar, né, na composição de renda de casa. E eu tinha que ser o exemplo dos 3. Então eu não podia baixar a nota, eu não podia ser mal comportada, eu tinha que ajudar minha mãe no acabamento das costuras, eu tinha que ajudar responsabilidade. Fazia os comunicados, as cartas que meu pai precisava fazer para clientes, então tudo ficava por minha conta.
Eu estudei no colégio São Francisco de Assis até o que hoje é o 8º ano, era a 4ª série do ginásio. E depois, como eu queria fazer medicina, meu pai me matriculou no Colégio Agustiniano e fiz lá os 3 anos de ensino médio, né, para me preparar para a medicina. Que até eu passei, só que aí quando chegou na hora de fazer, meu pai não tinha condição de custear para mim livros, essas coisas. Então eu tive que escolher uma faculdade mais básica e mais rápida, porque eu tinha minha irmã e meu irmão. Eu nunca dei trabalho na escola, sempre fui, nunca fiquei de exame, nunca fiquei de segunda época, enfim. Sim. Então, isso não me custava, eu fazia realmente porque gostava. A área da saúde sempre me chamou a atenção, sempre. Então, eu não fiz medicina, mas eu fiz biologia, depois eu fiz biomedicina, aí depois eu fiz administração hospitalar. Então, foi sempre nessa área. Fiz biologia no Mackenzie. Foi ótimo, porque era uma vida mais adulta e mais próximo daquilo que eu era, porque eu nunca fui de brincar muito, então eu sempre, a minha vida sempre foi mais séria, então eu tinha, hoje a faculdade é um degrau, eu acho que é um degrau para esses jovens, né, e para eles é uma continuidade. Para mim, não. Era uma fase diferenciada. Eu estava numa faculdade, eu estava numa universidade e era uma universidade de nome, né, para aquilo que eu estava fazendo. Sim. E dentro das minhas possibilidades, para mim aquela era uma maravilha, né? Eu estava dentro do Mackenzie. No 3º ano de biologia, eu tentei de novo vestibular e fui fazer biomedicina. Então eu fazia as 2 faculdades juntas. Eu fiz o último ano de biologia e com a biomedicina, e era um sacrifício, porque eu fui a 2ª turma de biomedicina de Mogi das Cruzes. Neste ano que eu entrei, eu estava no 3º ano de biomedicina, nós fomos para Brasília para reconhecer a nossa profissão, porque biomédico não tinha reconhecido a profissão ainda. E nós fomos para Brasília para reconhecer. E eu fui a 2ª turma de Mogi das Cruzes, que foi tentar esse reconhecimento da profissão. Quando foi no 3º ano, no 4º ano de biomedicina, que eu tinha que fazer um estágio, eu fazia faculdade de manhã, porque tinha obrigatoriedade de cumprimento de horas lá na faculdade. À tarde, eu vinha fazer o estágio no Butantan, porque eu queria fazer pesquisa. E à noite, eu fazia administração hospitalar. Eu fazia biomédicas de manhã e à tarde, que era período integral. Saía de Mogi por volta das 16 horas e vinha para o Mackenzie às 19h30. Eu chegava para fazer o último ano de biologia. Me formei em biologia e aí continuei biomedicina. Por conta da biologia, eu conseguia fazer monitoria. E na época, quem era monitor de alguma matéria tinha desconto na mensalidade. Então, isso facilitava lá em casa, ajudava, né? Compensava. E no 4º ano de biomedicina, eu tinha que fazer obrigatoriamente um estágio. E eu já tinha escolhido, eu queria fazer microbiologia, mas queria fazer microbiologia em pesquisa. E aí eu vim para o Butantan, porque o Butantan estava começando a unidade deles de vacina de sarampo. Então eu falei, é lá que eu quero ir. E vim para o Butantan para fazer isso. Então o que eu fazia? Fazia a faculdade de manhã, que era obrigatório, uma carga horária de manhã, vinha para o Butantan à tarde, e aí eu inventei de fazer administração hospitalar, porque estava perto do que eu queria. Como é que fazia? Eu levava uma marmitinha para comer no trem entre a faculdade e o Butantan, e à tarde, meu pai e minha mãe me pegavam no Butantan para levar para São Camilo, que era onde eu fazia, no Ipiranga eu fazia. Eles levavam outra marmitinha e eu ia comendo no carro para poder fazer a faculdade. E aí eu me formei em biomedicina, acabei a administração hospitalar, mas aí eu já estava trabalhando. Eu fui trabalhar num laboratório de análises clínicas, porque o Butantan não dependia de concurso, não tinha concurso na época, e eu também não podia ficar estudante profissional, né? Eu tinha que viver do meu estudo. E aí
fui trabalhar no laboratório de análises clínicas. E aí, nesse período do Butantan, foi um período ótimo, porque aprendi muito, era o que eu queria. Se na época tivesse tido concurso, era lá que eu estava até hoje, talvez. Era uma delícia. E na época, a minha chefe, que foi minha orientadora no meu TCC de faculdade, me ajudou muito e nós criamos o biotério que tem até hoje lá, que era para o teste de vacinas. Então eu tenho muito prazer em falar isso porque foi minha cria. Eu adorava. Aí eu tinha certeza que era aquilo que eu queria. Mas não tinha concurso na época, acho que depois que eu já estava trabalhando com cosmético foi que surgiu a oportunidade de concurso. Aí eu já estava em outra vibe. E aí eu me formei em biomédicas, me formei em administração hospitalar, só que quando eu me formei em administração hospitalar, eu já estava trabalhando no laboratório de análises clínicas. E eu trabalhava com microbiologia, fazendo antibiogramas nos exames clínicos dos clientes. Eu trabalhei durante 2 anos e meio. E aí, neste meio tempo, eles pagavam muito pouco. E eu e minha irmã, tínhamos o compromisso de ajudar a custear os estudos do meu irmão. Um dia, procurando no estado de São Paulo, precisa-se de microbiologista, com experiência de 3 anos, mas não dava mais detalhes. E o endereço. Aí, muito bem. Eu falei, puxa, eu não tenho 3 anos, né? Mas eu acho que eu vou tentar. Porque se somar o que eu tenho de experiência de microbiologia do Butantan com o do laboratório, dá mais de 3 anos. Quando cheguei lá nesse endereço, era a Max Factor, era a microbiologia cosmética. E eu nunca tinha mexido com cosmético. Eu falei, mas vamos tentar, microbiologia é microbiologia. Conversei com a minha chefe, que foi minha chefe durante 6 anos, era uma filipina. E ela, na hora que me recebeu, falou assim, mas você não tem experiência em cosmético. Eu tenho experiência em microbiologia, que é o que pede o anúncio. E eu sempre fui questionadora, mas eu era uma questionadora sem ser agressiva. E aí eu fiz assim, mas não está falando que é cosmético, está falando que é microbiologia. Experimenta ficar comigo. Aí ela falou, não, mas você é microbiologista de laboratório de análise, você foi microbiologista do Butantan, né? Eu fiz então, mas é microbiologia. Ok. Quando você pode começar? Eu tenho que me desligar desse trabalho e posso começar. Ela fez, eu quero que comece segunda. Isso era tipo uma quinta-feira. Eu não posso fazer isso. Aí ela fez assim, é a sua oportunidade. Friamente, assim. E aí eu pensei, puxa vida, né? Um emprego que vai me pagar 2 vezes mais, mas como que eu vou fazer? Para mim tinha muito uma questão ética. Porque eu ia desfalcar o laboratório, eu pensava dessa forma, né? Aí, muito bem, cheguei no laboratório e falei, olha, fiz uma entrevista, tenho uma oportunidade, assim. O proprietário ficou muito chateado comigo. Não, se você quiser, você pede a conta. Eu fiz, tá bom, então eu estou pedindo a conta. E na segunda-feira eu comecei a trabalhar na Max Factor. Ela era uma pessoa muito dura, mas nós nos dávamos bem. Eu não sei se... Eu sempre fui um pouco tranquila. E ela era agitada e tinham 2 outras colegas minhas dentro do laboratório que tinham a mesma agitação dela. E até hoje, são mais de 30 anos, somos amigas, eu e essas 2 colegas, somos amigas até hoje. Eram Melânia e Maria José, 2 pessoas muito, muito, muito queridas até hoje. E aí, neste meio tempo, eu conheci e vivia a pressão de uma empresa multinacional que precisa atingir meta, que precisa produzir e que tinha nada mais, nada menos com uma pessoa de produção que precisava atingir essa meta, o meu atual marido. O chefe do Aldo era o seu Carlos Trevisan, inimigo mortal da minha chefe. E o Aldo era funcionário do planejamento lá do Trevisan, porque o Trevisan tinha, sob a batuta dele, a produção, o planejamento, o almoxarifado, a expedição, ele era o gerente operacional da Max Factor ali dentro, porque ele precisava produzir. E do nosso lado, nós éramos controles de qualidade. Era uma rivalidade compreensiva até a página 2, se você entender que
produção e controle de qualidade, eles não caminham no mesmo momento. Mas a coisa era mais séria, porque a coisa era pessoal, era complicado. Mas nós três, eu, Melânia, Zezé, nós nos dávamos muito bem com o pessoal do Seu Trevisan, etc. Nós nos dávamos bem. E a gente tentava fazer esse meio de campo, e para a coisa sair a contento. Mas a briga existia. E neste meio tempo eu conheci o Aldo já estava na empresa quando eu entrei, e ele já tinha amizade com a Zezé e com a Melânia, então eu entrei nesse grupo, somamos, porque nós três nos dávamos muito bem, e nos dávamos muito bem com o pessoal da produção. No refeitório, existiam mesas de refeitório, no refeitório existiam mesas onde sentava a gerência, sentava a turma do laboratório, enfim. Toda vez que acabava o almoço, o Aldo vinha com a bandejinha dele e apoiava na nossa mesa e ficava conversando. E a Zezé, na época, eu não sei como é que a gente vai falar isso, eu acho que eu não devo falar, mas enfim, para você eu estou falando, estava de olho no Aldo. E a gente achava que estava tudo bem, então fazíamos de tudo para os dois ficarem sozinhos, aquela coisa de jovem que não tem o que fazer, enfim. Só que um ano depois saíram as nossas férias, saiu as férias do Aldo, e eu descobri que não era a Zezé o assunto. O alvo era eu, e eu não estava nem aí. Porque eu também pensava em ir embora do Brasil para estudar. E eu já estava mais ou menos com tudo encaminhado, eu queria ir para o Canadá. E aí o Aldo interrompeu essa minha carreira. Porque eu saí de férias, fui para minha terra, fui para o Nordeste, fui para Aracaju, foi num carnaval. E no dia em que eu viajei, o Aldo estava no aeroporto também, indo para o Carnaval da Bahia. Só que chegando na quarta-feira de cinzas, ele ligou para, não sei de onde ele conseguiu o telefone da minha família lá em Aracaju, dizendo que chegaria em Aracaju na quinta-feira. Nesta quinta-feira, quando ele chegou, ele falou qual era a real intenção dele. Você não percebeu que não é com a Zezé, que não sei o que, tá, aquelas coisas todas. Eu fiz, só que tem um detalhe, eu prezo a minha amizade. Você vai voltar sem saber a minha opinião, enquanto eu não conversar com a Zezé, não tem namoro. E aí, depois que acabou o carnaval, ficamos mais um tempo ainda de férias e tal. E aí ele voltou, quando eu voltei, a primeira coisa que eu perguntei foi para a Zezé, olha, o Aldo fez isso, fez aquilo e tal, eu quero saber de você, o que você acha? Ela falou, bom, tá na cara que não é de mim que ele gosta, então vai firme. E entre esta frase e o nosso casamento foi 1 ano. E aí nos casamos, continuamos a trabalhar juntos. Aí era um problema, porque a nossa casa era a sequência do trabalho, o trabalho era a sequência da nossa casa, era complicado. Mas, mais ou menos em 89, a Max Factor foi vendida para a Revlon. E eu 86, um pouco antes de ela ser concretizada, essa venda, a Revlon pediu que eu fosse antes para lá, para quando o grupo da Max Factor fosse para a Revlon, já ter uma pessoa que já tinha mais ou menos a coisa encaminhada. E aí eu já estava lá quando o grupo que foi identificado como necessário dentro da Revlon foi. E você imagina a minha preocupação, porque tinha o Aldo nesse grupo, então eu não sabia se ele ia ou não. Aí no caminhão da mudança foi o Aldo. Aí ficamos lá na Revlon 6 anos e meio. Aí, num belo dia, descobrimos que a Max Factor a divisão Max Factor tinha sido vendida para a Procter. E aí mudamos de roteiro. Na Procter aconteceu diferente. Quem foi primeiro para a Procter foi o Aldo. E aí nós tivemos um problema, porque a Procter não tinha fábrica para fazer a Max Factor aqui no Brasil e não queria ter uma fábrica. Então o Aldo era responsável por encontrar um terceirista para poder fazer toda essa produção. Muito bem. Neste momento, encontramos o Boticário e a Max Factor ia ser fabricada no Boticário, no Paraná. O Aldo implantou todo o projeto, implantou tudo que precisava, e a Procter, como uma multinacional gigantesca que ela é, a gente não fica o tempo todo trabalhando no mesmo local. O Aldo implantou o projeto
e foi designado para ir para a linha Vic, que aí era uma outra unidade, e eu fiquei no Paraná, na área de microbiologia, e já estava na área de desenvolvimento, porque teve uma época que nós começamos a fazer desenvolvimento dentro da Revlon, e a Revlon não tinha só, você não era também específica de uma única área, você fazia um rodízio. E aí eu passei por controle de qualidade, passei por desenvolvimento, e quando foi dessa época da Procter, eles tinham aí uma necessidade que a pessoa falasse um pouco do inglês com uma certa fluência, e tinham poucas pessoas que falavam. E aí eu fui chamada e fiquei dentro do Boticário com a parte de desenvolvimento, controle de qualidade, por conta também do idioma. E aí começou o problema, porque nós já vínhamos aí de quase 12 anos juntos trabalhando. E eu lá no Paraná, e ele aqui em São Paulo. Complicado. Aí ele falou, não dá mais para ficar aqui sozinho. Então você tem que escolher ou o casamento ou tua profissão. Aí eu penso, né? A profissão, você na época tinha uma certa facilidade de achar uma atividade. Eu falei, casamento é mais difícil, né? Melhor voltar para São Paulo e tentar. E vamos tentar uma oportunidade em São Paulo. Aí vim embora e na realidade em seguida eu consegui um trabalho na Paiô, e aí eu já estava aqui em São Paulo. Fiquei na Paiô por 2 anos. Desses 2 anos, existe a empresa chamada Nacha, que fazia os produtos da Elk Maravilha. Na época era a linha Elk Maravilha. E precisava que se desenvolvesse o laboratório de controle de qualidade e desenvolvimento, que eles não tinham nada. E fui convidada para fazer isso. Aí fui para a Nacha, montei o laboratório de desenvolvimento, montei o laboratório de controle de qualidade e fiquei 4 anos lá. Neste meio tempo da Nacha, eu fui chamada para trabalhar. Neste neste momento nós não tínhamos filhos e eu não conseguia engravidar. Aí adotamos a Silvia. Adotamos a Silvia em 98. E aí, nessa mudança toda, eu aproveitei até para mudar de vida, porque estava meio corrido ficar na Nacha com as obrigações que eu tinha. E na época, a mãe adotiva não tinha licença. E eu não tinha ninguém para cuidar dela. E ela era pequenininha, ela tinha 6 meses, então precisava de cuidados. E aí eu procurei um trabalho mais próximo. Aí esse trabalho mais próximo foi na Sarali. A Sarali veio para o Brasil, era num escritório na Rua Flórida, e aí depois ele passou para ali bem próximo da minha casa. Eu falei, é perfeito isso, porque não vai demandar muito tempo, e aí uma pessoa pode ficar com ela até ficar maiorzinha, até ir para uma escolinha. E foi maravilhoso, para nós foi ótimo. Fiquei lá uns 2 anos, mais ou menos, até que a Sarali foi para o Rio de Janeiro, porque foi comprada pela Tupperware, e foi para o Rio de Janeiro, e aí eu não me interessei de ir, porque eu tinha uma criança pequena em casa. Da Sarali, eu participei de um processo seletivo na MK Sab, onde fiquei quase 10 anos, também era perto de casa, aí pude ver minha filha crescer, acompanhar, etc, etc. E aí, o último meu oficial CLT foi a Multiquim, que também era perto. MK Sab e Multiquim, eu vim para o lado contrário da mesa. Antes eu produzia, fazia controle, desenvolvia, e aí eu vim experimentar a experiência de estar do outro lado da mesa. E me aposentei dessa forma. Eu sou movida a desafio, para mim não existe o não. Eu vou. Depois eu vejo se aquilo dá certo. E dentro daquilo que eu estou fazendo, mesmo o novo, eu procuro fazer o meu melhor, dar o meu melhor. A MK Sab comprava uma linha de produtos da Multiquim. E eram ativos de depilação e ativos de alisamento. O proprietário da Multiquim precisava desenvolver uma molécula no Brasil que ele ainda não tinha, ele não queria oferecer isso para a MK Sab, ele queria ter o negócio depois de desenvolvido, e aí ele precisava de uma pessoa que fizesse esse trabalho para ele, e me fez a oferta de trabalho para que eu fosse desenvolver essa molécula para ele, para o mercado.
E felizmente fiz isso a contento. Nós começamos com um cliente comprando uma média de 1 tonelada por mês, e quando eu me aposentei e saí da Multiquim, nós já estávamos vendendo um container de 20 pés para esse cliente. Eu me aposentei. Veio, um belo dia chegou na minha casa uma cartinha do INSS de que já estava na hora de eu me aposentar. Aí eu falei, ai meu Deus, aí a conselho do marido falou, a gente não sabe como são as leis do país, se aposenta, ninguém está dizendo que você vai ficar parada, aposente e continua a tua vida. Aí aposentada, eu falei assim, eu acho que eu vou desacelerar totalmente, porque foram mais de 30 anos de trabalho. E nesses 30 anos, existiram 7 que foram de um desgaste muito grande, que foi a doença do Aldo. O Aldo teve um câncer. Então foi um período de muito desgaste. Neste meio tempo eu perdi minha mãe. Então, e minha filha numa fase de adolescência, precisando de mim. Aí tinha pai e sogra também já com idade, então eu falei, acho que está na hora de desacelerar e deve ter alguém que queira ocupar meu lugar. Então deixa eu dar tempo para essa turma e desocupar este lugar. Só que, Cris, eu consegui ficar dessa forma desacelerada há 1 ano. Aí eu comecei já querendo matar todo mundo em casa, então eu vi que eu não nasci para as prendas domésticas, então não dava. Aí neste meio tempo eu moro num condomínio, eu fui ser subsíndica. É uma coisa que me dá prazer, dá muito encrenca em casa, com certeza, só não deu divórcio ainda porque eu sou dura na queda, mas então, e como diz o Aldo, ele fala que dá muito trabalho se separar, então a gente fica junto assim mesmo. Mas não era isso que eu queria, eu acho que a parte de ser subsíndica, tudo bem, você administra, mas eu vivi 30 anos da minha vida de uma outra forma. O Aldo também, o ano passado, se aposentou por conta da doença e ele já vinha numa outra forma de trabalho, que era a consultoria, e vimos que tinha um nicho de mercado que estava carente e daí criamos a nossa empresa de consultoria e aí estamos juntos trabalhando dessa forma, até criando oportunidades. A gente tem feito palestras até pela Tecnopress, temos feito palestras pelo Brasil, junto com a Tecnopress. Aparecem outras oportunidades, aparecem outras palestras e dentro das palestras aparecem clientes carentes, porque existe uma carência e nós estamos conseguindo achar caminhos por aí. Eu adoro dançar. No tempo que eu tenho, eu gosto de trabalhos manuais, então eu gosto de tricô, crochê, bordar, então eu gosto desse tipo de coisa. Gosto de estudar, adoro estudar. Estou pensando em até fazer uma faculdade, porque eu estou muito tempo longe de escola, então adoro estudar. E tenho minhas obrigações da igreja. E como eu disse um pouquinho antes, tudo aquilo que eu pego para fazer, Cris, eu pego com vontade. E assim, enquanto não acaba, eu não largo. Eu sou católica. Eu participo de 6 pastorais na paróquia. Então, eu sou da pastoral do dízimo, da pastoral da leitura, da pastoral da evangelização, eu visito casas, eu rezo o terço. Então, como dizia minha filha, eu sou a Carola da família. Então, como você vê, o meu tempo é quase nenhum. Às vezes, eu fico à noite procurando o que fazer. Eu já me peguei assim, tipo 2 da manhã, 3 da manhã, procurando o que fazer. No outro dia, 5h30, eu tenho que estar de pé por causa deles. 5h30, 6 horas da manhã, eu tenho que estar de pé por conta deles. Aí eu já começo. A filha para se preparar para a escola, o Aldo se preparar para a visita de um cliente ou não, porque o meu trabalho dentro da nossa empresa, eu fico mais em casa do que ele. Às vezes vou visitar com ele, mas ele sai mais do que eu. Eu sou complicada, eu fico procurando muita atividade para mim, mas eu acho que é a forma de me manter viva. Olha, Cris, o que eu tenho no meu momento atual, onde eu menos esperava, neste momento eu realmente não esperava, está nessa minha fase positiva. Eu imaginava que, lá atrás, quando eu chegasse nesse instante, eu estivesse quase que esquecida. Eu achava, vou me aposentar, mesmo que eu esteja trabalhando, mas eu vou estar esquecida. Eu achava que com essa minha idade eu não tivesse mais nada para acrescentar. E eu estou vendo que, assim, eu estou me sentindo tão feliz
de ainda poder acrescentar alguma coisa para as pessoas. E essa sensação de utilidade é tão importante porque não te dá a baixa estima, pelo contrário, te alimenta e te obriga a você estar antenado, estar estudando e saber que as pessoas ainda reconhecem valores em você que lá atrás eu achava que neste momento eu não teria. E a cada palestra que a gente dá, ou a cada encontro, ou a cada cliente que recebe uma orientação nossa, chegar para você e dizer, puxa, isso foi tão bom, ou como na última palestra que eu tive, puxa, eu estava te procurando, é você que eu queria falar. Então, nossa, isso te dá ânimo de você continuar aqui viva. Mas eu penso ainda em ser útil, em ser talvez motivadora, porque é uma coisa que eu faço com a minha filha. Então, eu acho que desde que você queira, que você tenha boa vontade, força de vontade, acho que você consegue tudo. É desse jeito que eu penso a minha vida. Eu, por enquanto, eu ainda tenho muita vontade de poder ser útil. A minha utilidade me faz diferença.